Olá, graça e paz. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está comigo aqui no nosso canal, semeando a palavra com a missionária Kézia, que sou eu. Como é bom estar com vocês nesse dia 11 de outubro de 2024, para juntos fazermos nossa leitura bíblica diária. Peço que deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Deixe também um comentário. E se você for novo ou nova por aqui, se inscreva no nosso canal, ative o sino de notificações para receber também nosso devocional diário Meditar e Orar. Nossa leitura de hoje será nos capítulos 4, 5 e 6 de Neemias. E o nosso sorteio acontecerá apenas amanhã, porque eu não vi todos os comentários, de hoje. E eu não quero ser injusta com ninguém. E não é quem mais comenta, tá, gente? É quem comenta. Quem tiver comentado ontem e anteontem vão concorrer ao prêmio, tá bom? Então vamos que vamos à nossa leitura. Neemias capítulo 4. Oposição à reconstrução. Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso. Ridicularizou os judeus e, na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra em um só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita que estava ao seu lado, completou: pois que construam. Basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faz cair sobre eles a zombaria. Sejam eles levados como prisioneiro, como despojo para outra terra. Não encubras as iniquidades deles, nem esqueças os seus pecados, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro até que chegamos à metade da sua altura em toda a sua extensão, pois o povo trabalhava com disposição. Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos dos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Nós, porém, oramos ao nosso Deus e pusemos guarda de dia e de noite para proteger-nos deles. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm forças e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. Os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali, no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram: para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Por isso, posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados com espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível e lutem pelos seus irmãos, pelos seus filhos e filhas, pelas suas esposas e pelos lares de vocês. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá que estava reconstruindo o muro. Aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma das mãos e com a outra seguravam uma arma.
Cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava. Comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: a obra é grande e extensa, e estamos separados, distantes uns dos outros, ao longo do muro. Do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós ali. O nosso Deus lutará por nós. Dessa maneira, prosseguimos o trabalho com metade dos homens empunhando lanças desde a alvorada e até que aparecessem as estrelas. Naquela ocasião, eu também disse ao povo: cada um de vocês e o seu ajudante devem ficar à noite em Jerusalém, para que possam servir de guarda à noite e trabalhar durante o dia. Eu, os meus irmãos, os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo, nem tirávamos a roupa, cada um permanecia de arma na mão e não a deixava mesmo quando ia buscar água. Neemias capítulo 5. Neemias defende os pobres. Ora, o povo, homens e mulheres, começou a reclamar muito dos seus irmãos judeus. Alguns diziam: nós, os nossos filhos e as nossas filhas somos numerosos, precisamos de trigo para comer e continuar vivos. Outros diziam: tivemos que penhorar as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas para conseguir trigo e matar a fome. Havia ainda outros que diziam: tivemos que tomar dinheiro emprestado para pagar ao rei o imposto cobrado sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Apesar de sermos do mesmo sangue dos nossos compatriotas e de os nossos filhos serem tão bons quanto os deles, ainda assim temos que sujeitar os nossos filhos e as nossas filhas à escravidão. De fato, algumas das nossas filhas já foram entregues como escrava e não podemos fazer nada, pois as nossas terras e as nossas vinhas pertencem a outros. Quando ouvi a reclamação e essas acusações, fiquei furioso. Depois de refletir no meu coração sobre tudo isso, repreendi os nobres e os oficiais, dizendo-lhes: vocês estão cobrando juros dos seus compatriotas. Por isso, convoquei uma grande reunião para tratar deles e disse: na medida do possível, nós resgatamos os nossos irmãos judeus que haviam sido vendidos aos outros povos. Agora vocês estão até vendendo os seus irmãos. Assim eles terão que ser vendidos a nós de novo. Eles ficaram em silêncio, pois não tinham resposta. Por isso prossegui: o que estão fazendo não está certo. Vocês devem andar no temor do nosso Deus para evitar a zombaria dos outros povos, os nossos inimigos. Eu, os meus irmãos e os meus homens de confiança também estamos emprestando dinheiro e trigo ao povo, mas vamos acabar com a cobrança de juros. Devolvam-lhes imediatamente as suas terras, as suas vinhas, as suas oliveiras e as suas casas, bem como os juros que cobraram deles, a 100ª parte do dinheiro do trigo, do vinho e do azeite. Eles responderam: devolveremos tudo o que você disse e não exigiremos mais nada deles. Faremos o que você nos pediu. Então convoquei os sacerdotes e os fiz declarar sob juramento que cumpririam a promessa feita. Também sacudi a dobra do meu manto e disse: Deus assim sacuda da sua casa e dos seus bens todo aquele que não mantiver a sua promessa. Tal homem seja sacudido e esvaziado. Toda a assembleia disse: Amém. Então louvaram ao Senhor e o povo cumpriu o que prometeu. Além disso, desde o 20º ano do rei Artaxerxes, quando fui nomeado governador deles na terra de Judá, até o 32º ano do seu reinado, durante 12 anos, nem eu nem os meus filhos comemos a comida destinada ao governador. Contudo, os governantes anteriores àqueles que me precederam impuseram cargas sobre o povo e tomavam dele 40 ciclos de prata, além de pão e vinho. Até os seus auxiliares exerciam domínio sobre o povo. Por temer a Deus, porém, não agi dessa maneira. Ao contrário, eu mesmo me dediquei ao trabalho neste muro.
Todos os meus homens de confiança foram reunidos ali para o trabalho e não compramos nenhum pedaço de terra. Além do mais, 150 homens entre judeus do povo e os seus oficiais comiam à minha mesa, como também pessoas das nações vizinhas que vinham visitar-nos. Todos os dias eram preparados à minha custa um boi, 6 das melhores ovelhas e aves, e a cada 10 dias eu recebia uma grande remessa de vinho de todo tipo. Apesar de tudo isso, jamais exigi a comida destinada ao governador, pois as exigências eram pesadas sobre este povo. Lembra-te de mim, com favor, ó meu Deus, levando em conta tudo o que fiz por este povo. Neemias, capítulo 6. Nova oposição dos inimigos. Quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o restante dos nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar em um dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando uma grande obra e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem e todas as vezes lhes dei a mesma resposta. Então, na 5ª vez, Sambalate enviou-me um mensageiro com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta, em que estava escrito: dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade, que vocês e os judeus estão tramando uma revolta e que por isso estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem, você está na iminência de se tornar o rei deles e até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei, por isso vamos conversar. Eu lhe mandei esta resposta: nada disso que você diz está acontecendo, é pura invenção sua. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando: eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo: agora, pois, fortalece as minhas mãos. Um dia fui à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, que estava confinado em sua casa. Ele disse: vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, a portas fechadas, pois estão querendo matá-lo. Eles virão esta noite. Eu, porém, lhe respondi: acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Percebi que Deus não o tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim porque Tobias e Sambalate o tinham contratado. Ele tinha sido pago para me intimidar, a fim de que eu cometesse um pecado agindo daquela maneira. Assim poderiam falar mal de mim e desacreditar-me. Lembra-te do que fizeram Tobias e Sambalate, meu Deus. Lembra-te também da profetisa Noádia e do restante dos profetas que estão tentando me intimidar. O término da reconstrução do muro. O muro ficou pronto no 25º dia de Elu, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos ouviram sobre isso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Também naqueles dias os nobres de Judá enviavam muitas cartas a Tobias, que lhes respondia, porque muitos de Judá estavam comprometidos com ele por juramento, visto que era genro de Secanias, filho de Ara, e Joanã, o seu filho, havia se casado com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Até ousavam elogiá-lo na minha presença e iam contar-lhe o que eu dizia. Tobias continuou a enviar-me cartas para me intimidar.
Encerramos nossa leitura por hoje. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Romanos capítulo 13, versículo 8. Agora vamos comigo ali parabenizar os aniversariantes de hoje. Bora lá? Parabéns e feliz aniversário para você que está comemorando mais um ano de vida nesse dia 11 de outubro de 2024. Parabéns aos casais completando mais um ano de casados e aos bebezinhos completando mais um mês de vida. Meus parabéns especiais vai para a minha querida amiga irmã gêmea, Luciana Bessa, lá em Tuiutaba, Minas Gerais. Para Viviane Alves, minha querida amiga lá em Rio Verde, Goiás. Para o Hermes Tavares, lá em Tuiutaba, Minas Gerais. Para o Marcos Oliveira, lá em Guiratinga, Mato Grosso. Para Daniele Souza, lá em Alto Araguaia, Mato Grosso. Para o Marcos Ferreira, em Rio Verde, Goiás. Que Deus abençoe vocês nesse dia tão especial. E eu quero orar por vocês. Vamos orar? Pai de amor, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por conceder a Luciana Bessa, a Viviane Alves, ao Hermes Tavares, ao Marcos Oliveira, a Daniele Souza e o Marcos Ferreira, mais um ano de vida. Agradeço por conceder aos casais que nesse dia completam mais um ano de casados, também aos bebezinhos que completam mais um mês de vida. Agradeço muitíssimo por permitir-lhes esta bênção. E rogo, Pai, que o Senhor lhes dê presentes nesse dia, Pai, presentes de amor, de paz, de alegria, de sabedoria, discernimento, Pai, em nome de Jesus, saúde, prosperidade, muitas felicidades, muitos anos de vida. Pai querido, que a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor se cumpra na vida de cada um deles, hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meus queridos e queridas. Deus é justo e bom. Vamos?